O bichinho para ser treinador de futebol? Ora bem, eu sempre foi um desporto que eu sempre adorei desde criança, e como qualquer criança sempre foi um dos meus esportes favoritos. Só que eu desde muito miúdo que tive o meu passado ligado à natação, como qualquer criança, os meus pais inscreveram-me na natação, onde eu tive algum sucesso. A determinada altura eu opto também por jogar futebol, que foi sempre talvez aquilo que eu mais gostasse, mas provavelmente teria e tive mais sucesso naquilo que era a natação. Mas ficou sempre aquele bichinho para trás. E ao longo do meu ciclo de estudos optei por seguir a área das ciências do desporto, e aquela vertente que eu iniciei foi na área do futebol, e a partir daí foi um ciclo que se iniciou há cerca de 10 anos, até o ponto em que cheguei agora de ser treinador, que já o sou há cerca de 10 anos. Nestes 10 anos, qual que foi a equipa mais difícil de trabalhar? Isso é uma pergunta bastante complicada, porque cada uma tem a sua dificuldade. A equipa provavelmente que foi mais difícil de trabalhar, e não tem a ver com os miúdos em si, provavelmente foi uma equipa de juvenis que tivemos na altura em Paços de Sousa, fruto da idade em que eles estavam. Bastante complicado, bastante complexo, porque é uma idade muito complicada e não tem a ver com os meus, porque eu também já treinei outras. Qualquer equipa dentro dessas faixa etária é muito complicada de ser trabalhada. O contexto é um bocadinho eu costumo dizer, eles passam de pico para galos, a idade em que dentro da adolescência eles não são nem crianças nem são adultos, e é a idade da imposição. Se você falar com uma criança de 16, 17 anos, é o eu, é o isto, é o aquilo, não existe o nós. Isso leva a que depois, num contexto de um desporto coletivo, seja complicado nós fazermos isso. O próprio contexto também era difícil, porque dentro dessa equipa nós tínhamos vários miúdos que estavam a jogar acima do escalão, era um misto de idades, e isso tornou-se bastante complicado de ser feito. Mas outras equipas também todas elas tiveram dificuldade, por mais que eu queira dizer. Como é que se adapta a ser treinador em diferentes escalões? Existe algo sempre em comum entre eles, eu não vou mentir, porque é mesmo assim. Para mim, aquilo que eu defendo sempre é a evolução deles como jogadores a nível individual, porque tendo sempre a questão do contexto coletivo, ou seja, aquilo que eu acho que deve ser sempre feito, que é trabalhar jogadores e não trabalhar equipas. É óbvio que depois, chegando a certos determinados patamares, nomeadamente os séniores, a coisa já não é tanto assim, mas a formação serve exatamente para isto, para nós criarmos jogadores, tendo em vista o contexto coletivo, mas sempre olhando para a evolução individual do jogador, porque eles hoje estão aqui, amanhã estarão num contexto completamente diferente, e nós não devemos nunca criar equipas, devemos sempre criar jogadores, porque são eles que depois, mais tarde, irão estar em patamares completamente diferentes, pelo menos é para isso que nós trabalhamos, e esses ensinamentos serão muito importantes no futuro. E isto agora posso fazer ao contrário, que é quando estou num contexto de séniores, vejo que há muita coisa que já deveria estar adquirida e que não foi, precisamente porque ensinaram sobretudo os miúdos a decorar o jogo, a jogar sobre um sistema que normalmente é o 4-3-3, e depois eles sabem fazer aquilo e não sabem fazer mais. Ou seja, aquilo que eu tento sempre é dar o maior conhecimento de jogo ao jogador, tendo em vista a parte técnica, como é óbvio, mas sobretudo pensando mais na parte individual, ou seja, a parte tática é muito trabalhada, que o é, mas sempre sob o contexto individual, ou seja, nós ensinamos o jogo em vez de os obrigar a decorar certas e determinadas dinâmicas, que é isso que eu vou vendo ser feito.
no meu entender, isso é feito de uma forma errada, porque depois, mais tarde, essas dinâmicas poderão ser totalmente diferentes, fruto de mudarem de treinador, de mudarem de filosofia, o que poderá ser um revés da medalha. Ou seja, aquilo que eu quero dizer é que nós temos que trabalhar no presente sempre para o futuro, e para trabalhar para o futuro é precisamente ensinar-lhes o jogo. O que é que fica marcado em cada clube? Eu acho que aquilo que fica sempre marcado em cada clube será sempre a mística, porque cada clube é diferente, cada clube tem a sua localidade, cada localidade tem as suas idiosincrasias, tem as suas formas de estar completamente diferentes, e não há nenhum clube que seja melhor nem pior nesse sentido. Cada um tem a sua identidade, tem a sua forma de estar, e isso é super importante nós transmitirmos aos jogadores, porque se queremos um jogador daquele clube, terá que efetivamente transportar consigo também a sua identidade, e isso é muito importante. É mais fácil ser diretor ou treinador? Muito mais fácil ser treinador, embora Porquê? seja diferente, é muito mais fácil, porque um treinador tem a sua equipa e tem um núcleo, ou seja, o núcleo deles, de um treinador anda em 20, 25 jogadores, depende depois do escalão, da faixa etária, no fundo está concentrado única e exclusivamente naquele núcleo que é a sua equipa. O diretor não, o diretor tem que pensar na globalidade do clube, tentar pensar naquilo que será importante, não só para cada equipa, mas também com a tal visão de clube, na visão de escola, porque é isso que diferencia um dos outros. Ou seja, um treinador será sempre muito mais egocêntrico e terá sempre orientado o seu pensamento única e exclusivamente para a equipa dele, enquanto um diretor terá que pensar nessa equipa e nas outras tantas que tem ao seu redor. Na veia de diretor há sempre a característica de treinador que vem ao de cima? No meu caso sim, mas não será essencial que o seja. Isto é, muitas das vezes um diretor não tem que perceber muito sobre futebol. Terá que até perceber se calhar mais da área humana, da área financeira, da área social, do que propriamente do futebol. Para o futebol estão lá efetivamente os treinadores que estarão nessa função. Agora, como é óbvio, eu acumulando as duas funções, é sempre muito difícil de dissociar uma coisa da outra. E isso também, na maioria das vezes, ajuda. Qual é que é essa ajuda? A ajuda tem a ver com o facto de eu pensar a longo prazo, e isto é voltar um bocadinho ao início da conversa, que é conseguir perceber qual é que será, no fundo, aquilo que será melhor para cada jogador no futuro. Ou seja, nós conseguimos colocar os jogadores em patamares diferentes de acordo com aquilo que nós pretendemos que eles tenham no futuro. Muitas das vezes, e lá está, vou dar aqui um exemplo, que é muitas das vezes abdicando do sucesso no presente, porque a nossa função é um bocadinho isso, pensar sempre naquilo que é o melhor para eles no futuro, porque ser campeão de sub-10, sub-9, não é isso que lhes vai trazer a certeza de uma carreira no mundo do futebol, mas sim os conhecimentos que eles foram adquirindo. E muitas das vezes nós temos a capacidade de abdicar do sucesso no presente, mesmo isso prejudicando aquilo que é, digamos, a divulgação neste caso da escola, para o sucesso deles no futuro. O que é que falta atingir? Seria mais fácil deles ganharem agora. Eu sei que as pessoas ligam muito à questão do sucesso, porque a formação está muito ligada, infelizmente, ao sucesso, isto é, ao resultado. A gente abdicar do resultado para a evolução deles, muitas das vezes colocamos a jogar em escalões superiores, de maneira a que eles tenham dificuldade, e tendo mais dificuldade terão menos sucesso, obviamente. Isto é, quando fala-se de resultado, porque se calhar se colocar o miúdo a jogar no escalão da idade dele, esse miúdo chega lá e marca completamente a diferença, e os resultados serão forçosamente melhores. Só que aquilo que depois vamos extrair no futuro não será o mais correto. O que é que ainda falta fazer no futebol, enquanto treinador? Falta muita coisa. Eu já tenho alguma experiência, como é óbvio,
modéstia à parte, já passei por várias experiências, contudo, falta muita coisa. Eu nunca fui, por exemplo, treinador no estrangeiro, não sei se algum dia vai surgir, mas era uma coisa que eu gostava até do ponto de vista até social, porque tenho noção que seria um desafio para mim esse contexto. Tive vários jogadores estrangeiros, tive alguns jogadores estrangeiros onde fui obrigado a crescer também nesse sentido, mas seria também um desafio para mim, quer como treinador, mas sobretudo como pessoa, porque me obrigaria a sair da zona de conforto. Enquanto diretor, que objetivos é que faltam cumprir? Bastantes. Tenho a noção que já é uma caminhada bastante longa. Nós já percorremos caminhos bastante complicados. Neste momento o nosso projeto como escola cresceu de uma forma exponencial a todos os níveis e mais alguns. No entanto, a ambição é sempre grande e queremos sempre mais e mais e mais, e sempre faremos tudo para que sejamos melhores sempre no futuro. Mesmo que achemos que hoje está bom, nós não nos damos por satisfeitos e tentamos sempre ser não é melhores, muito melhores, e todos os pequenos pontos que a gente possa melhorar, teremos sempre hipótese para o fazer. Que palavra é que define ser treinador? Numa só palavra será difícil, contudo, se eu tivesse que escolher, eu acho que não é bem o mesmo, mas que talvez professor. Professor não no sentido mais daquele que nós estamos habituados de passar única e exclusivamente conhecimento, mas também, como é óbvio, nós estamos lá para ensinar futebol, mas sobretudo para formar homens, porque temos que ter todos nós a consciência de que 99,999% das crianças que estão a jogar muito dificilmente serão jogadores de futebol, e isso eles têm que aproveitar e terão que trazer para a vida deles todos os ensinamentos que nós conseguimos demonstrar através do futebol, porque ao contrário daquilo que acontece na escola, nós não falamos a nível teórico, nós demonstramos e fazemos sentir precisamente esses conhecimentos. E a palavra que define ser diretor? Isso é uma pergunta muito complicada, ainda mais ainda. Mas eu diria que implica muito ser homem. E ser homem no aspecto não tem a ver nada com a questão de género, tem a ver mesmo com a questão humana. Se calhar até poderia substituir com a questão humana, que é nós temos que tomar sempre algumas decisões, e essas decisões implicam a vida de outros, e essas decisões nós temos que as tomar sempre em consciência que estamos a fazer sempre para o melhor neste caso dos miúdos, porque, voltando um bocadinho atrás, seria sempre muito mais simples e muito mais fácil nós colocarmos em nós em primeiro lugar como escola e colocar sempre os resultados em primeiro, no fundo a divulgação da escola e a demonstração de força da escola, porque isso seria possível ser feito de outra forma, mas temos que ser homens e dizer que, no fundo, tomar a ação de os colocar no contexto que é o mais indicado para eles, mesmo que isso nos traga ou não nos traga a tal força do resultado, que eu sei que hoje em dia, através das redes sociais, de todas as formas e mais algumas de divulgação, é aquilo que é falado. Se ganhamos, se perdemos, se empatamos, e muitas das vezes nós abdicamos disso em prol do melhor para aquilo que são o desenvolvimento de uma criança, quer no aspecto como atleta, quer no aspecto social da criança, e isso obriga-nos efetivamente a ser homens, porque tenho a certeza absoluta que noutro contexto seria muito mais fácil nós olharmos para nós e sermos egocêntricos e não, vamos tentar obter os melhores resultados possíveis, porque isso é que nos vai trazer
a tal divulgação, a angariação de mais miúdos, mas isso é algo que nunca